Fala, nação! Neste vídeo vamos falar sobre dois reforços de última hora que o Flamengo ganha para o jogo de amanhã contra o Santos. Disputa de egos determinou a não contratação de Andrés Pereira. Flamengo vai ao mercado e vai buscar pelo menos 5 reforços nessa janela de transferência. E julho, mês crucial para o Flamengo. Então vamos lá? Antes de começar, venho agradecer a todos os inscritos do canal. Um muito obrigado por estar sempre aí compartilhando, comentando e deixando o like nos vídeos postados. E aqueles que não são inscritos, mas estão sempre aí no canal também, vendo o nosso conteúdo, obrigado. Mas não deixe de se inscrever não, é de graça e ajuda bastante o crescimento. A inscritos e não inscritos, um muito obrigado por vocês estarem sempre me motivando a fazer novos vídeos aqui para o canal. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo? Bom, o Flamengo ganhou 2 reforços de última hora para o jogo de amanhã contra o Santos. Um jogo de suma importância, pois mais 3 pontos faz o Flamengo galgar mais algumas colocações na tabela. Uma delas é o próprio Santos. O Flamengo ganhando, ele ultrapassa o Santos em número de pontos. Hoje o Flamengo é o 9º colocado. Dependendo dos resultados, ele pode terminar entre 8º e 7º colocado. Então, mais uma chance que a gente tem de encostar nos líderes. Uma hora é certo, ninguém vai manter o que está lá na frente, manter a regularidade que está mantendo agora. Uma hora eles vão tropeçar. O campeonato ele vai ter oscilações aí sem nenhum problema. Não temos que contar, temos que contar com essa oscilação. Mas a gente também tem que fazer o nosso papel, se queremos sonhar com algo maior no final do ano. Lembrando que este ano o calendário é curto devido à Copa do Mundo. Bom, mas vamos lá. O Flamengo, o outro assunto, o Flamengo vai buscar pelo menos 5 reforços nessa janela de transferência do meio do ano. As posições que o Flamengo irá buscar são essas aí, ó. Um lateral direito, 2 volantes, um jogador que joga ali na posição da Arrascaeta para ser o seu reserva e um atacante para cobrir o desfalque do Bruno Henrique. O lateral direito que o Flamengo tanto quer é Montiel, porém ele é um jogador caro e o Sevilha não quer emprestar, só quer simplesmente venda definitiva. O Sevilha pede algo em torno de 12 milhões de euros no jogador. Flamengo tem mapeado o mercado em todas as posições que ele vem a necessitar. E na lateral direita surgiu aí, como foi postado nos vídeos anteriores, nomes como Vitinho, ex-Cruzeiro, que hoje está na Bélgica, Ian Couto, ex-Curitiba, que pertence ao Grupo City. Pep Guardiola falou que não irá aproveitar o jogador no Manchester. Então surgiu a possibilidade aí. Vamos ver. O comparativo, como eu sempre já falei, o comparativo entre os dois, eu particularmente prefiro mais o Ian Couto. Surgiu também, isso aí foi levantado até pelo João Guilherme, né, o interesse no Dodô do Shakhtar Donetsk. Ele seria fantástico, porém ele desperta interesse de clubes europeus. Manchester United está interessado, Arsenal tem interesse e tudo mais. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas seria um nome muito interessante. Mas também é um jogador que hoje está muito valorizado no mercado. Para lateral direito, a princípio o Flamengo estuda essas 4 possibilidades. Lembrando, Montiel é a principal opção, depois o Dodô, e aí vem Vitinho e Ian Couto. Especula-se também, isso aí foi falado como oportunidade de mercado,
Daniel Alves, pois ele encerrou o seu contrato com o Barcelona. Então esses são 5 jogadores que está no radar aí, ou foram colocados no radar do rubro-negro. Na volância, aí tem o Wendel, que é ex-jogador do Fluminense, Sporting de Portugal, e hoje está no Zenit. Porém, um jogador é o alvo principal hoje do Flamengo. Porém, o jogador é caro e os seus empresários não querem que ele volte para o Brasil, pois ele tem mercado no mundo, no futebol europeu. Mas ele é o principal alvo do Flamengo. Falou, especula-se também, e eu também já trouxe aqui, em Arturo Vidal. Mas isso aí surgiu nos últimos dias, que a Inter quer 22 milhões para liberar o jogador, ou se não, os dois entram em acordo lá para ficar livre. Surgiu a informação ontem que o Boca Juniors fez uma proposta oficial e já está nas mãos do Arturo Vidal e seus empresários. Contrato de 1 ano e meio, sendo prorrogado por mais 1 ano e meio. Então são 3 anos de contrato. São 3 anos de contrato. Bom, vamos ver. O que pesa para o Vidal é justamente a questão da sua idade avançada. É um jogador de grande técnica, mas esse não é o interesse do Flamengo. Em jogadores mais velhos, o Flamengo tem o interesse de rejuvenescer o seu elenco. Falou também em Belmonte, Vitor Mendes, Martegani, qual que é o outro, gente? Galopo, jovens promessas do futebol sul-americano. Aí Scolari, Scolari ou Solari do Chile também. Esses jogadores aí, jovens promessas. Do empresário, inclusive do Martegani, falou que o Flamengo estava realmente conversando. Fez uma proposta, mas esfriou a negociação. Vamos ver se isso aí realmente é verdade. E uma chance bem remota é a permanência, a contratação em definitivo do Andrés Pereira, que essa aí é quase impossível. Mas é aquilo, o que é impossível hoje, amanhã pode ser possível. E o que pode estar tudo acertado hoje, amanhã pode já não ser mais. Atacante. Desculpa, eu falei volantes aí já com os meias, tá? E atacante, o nome da vez é Ferreirinha, que o Flamengo tem interesse aí, e o seu empresário deixou claro que existe ainda interesse do Flamengo sim no jogador. E o nome especulado também, nesses últimos momentos, de TT. Mas ele também, o seu empresário não quer o jogador de volta ao futebol brasileiro, pois acha que o jogador ainda tem mercado no futebol europeu. O certo é que a partir do dia 18 é onde começa a se definir quem serão contratados, o que será a especulação e tudo mais. Além disso, o Flamengo, a partir de hoje, ele pode perder pelo menos de 5 a 6 jogadores. São eles, a geração 85, Diego Ribas, Diego Alves e Felipe Luiz, Vitinho, Rodinei e Davi Luiz. Esses são os 6 jogadores que têm contrato até o final do ano com o Flamengo, e a partir de hoje eles podem assinar um pré-contrato. Esse pré-contrato não quer dizer que o jogador assina com outro clube e já sai de uma vez. Isso poderia até acontecer. Isso dependendo da negociação do clube que vai querer contratar esses jogadores com o Flamengo, que ainda detém o direito dos mesmos.
O certo é, se eles assinarem um pré-contrato e o Flamengo não liberando, agora, no final do ano, eles saem para esse time que o contratou. Vamos falar aí sobre a disputa de ego que fez com que Andrés Pereira ficasse fora do Flamengo. No começo do ano, Marcos Braz, Bruno Spindel viajou para a Europa. Uma das ações era definir a situação de Andrés Pereira. Se reuniu com o seu empresário Ikie Jorabichian e ficou decidido, junto ao Manchester, que o Flamengo compraria 75% do jogador, pagando 10 milhões e meio de euros, parcelados, sendo que a primeira parcela seria paga agora em 2023. Bom, pois bem, esse valor de 10 milhões e meio de euros ficou simplesmente no boca, na conversação, só de boca, ou melhor dizendo, no boca não, né? Melhor dizendo, de boca. O que aconteceu? O Flamengo voltou já sabendo que teria contratação em definitivo de Andrés Pereira. Porém, o jogador vinha daquela fatídica final da Libertadores, onde ele entregou a paçoca. A verdade tem que ser dita, o Flamengo não deixou de ser campeão só por causa daquele lance, foi em circunstâncias, mas aquilo ali foi um peso maior. A verdade é essa. Depois disso, o jogador não conseguiu mais render o que estava rendendo anteriormente. No começo do ano, ele caiu em pilha de jogadores de times menores, menores expressão no futebol carioca. E aí surgiu a pressão de não contratar em definitivo. Até neste momento, o presidente Rodolfo Landim garantia que ele seria contratado em definitivo, dando voz ativa a Marcos Braz. Com o passar do tempo, começou então a surgir o boato que o Flamengo não contrataria mais o jogador. Aí entra o vice e o responsável pelas finanças do clube, Rodrigo Toches, o antagonista de Marcos Braz, que era feito anteriormente por BAP. Falou que teria que analisar o contrato nua e cruamente, pois poderia causar danos à saúde financeira do clube. Aí começa a situação melar de vez, até chegar ao ponto onde chegou. Aí eu coloquei justamente essa disputa de egos. É um querendo mais que o outro dentro do Flamengo. Mais uma vez mostra que não existe planejamento, existe uma desorganização e quem paga o pato é a instituição Flamengo e principalmente os seus torcedores, pois sonha com alguma coisa e vê isso tudo sendo desmoronado. Então, assim, mais uma vez, a gente tem que dar os parabéns para essa direção organizada que temos, né? Ou melhor, profissional. Bom, tá no título do vídeo. Mês de julho crucial para o Flamengo. Por quê? Olha o calendário que o Flamengo vai ter pela frente nesse mês de julho. Eu até coloquei aqui e abri para poder ver. Então eu vou ter que fazer uma colinha aqui, que senão eu não consigo fazer de cabeça. Amanhã às 19 horas enfrentaremos o Santos na Vila Belmiro. 3 pontos aí que vale para o Flamengo. Subir, pegar o elevador aí para chegar nas cabeças do futebol do Campeonato Brasileiro. Aí já na quarta, dia 6, é o jogo de volta contra o Tolima. Nosso futuro na Libertadores sendo definido. Já começa então aí o bicho pegar. Logo em seguida, temos Corinthians e Flamengo lá no estádio do Corinthians, no dia 10/6. Depois, no dia 13, temos no Maracanã o jogo de volta da Copa do Brasil.
Dia 13 é importantíssimo e crucial, e é aí onde vai definir como será o Flamengo nessa janela de transferência. Por quê? Se o Flamengo, na hipótese de ficar fora da Libertadores e fora da Copa do Brasil, não irá fazer investimentos para a melhoria do time agora nesse ano. Isso é certo, porque não vai conseguir bater a meta que foi estipulada no orçamento deste ano. Então é de suma importância, no dia 13, o Flamengo já ter classificado na Libertadores da América e classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Aí, no dia 16, ele enfrenta o Curitiba, no Maracanã. No dia 20, enfrenta o Juventude, também no Maracanã. No dia 24, ele sai para enfrentar o Avaí. E fecha o mês, no dia 30, enfrentando o Atlético Paranaense. Já aí, praticamente, o retorno do Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo joga pelo Campeonato Brasileiro 1, 2, 3. Ele joga 3 partidas fora nesse mês de julho e joga 1, 2, 3 partidas em casa. 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro, 3 jogos fora e 3 jogos em casa. E define a sua vida, o seu ano, em casa contra Tolima e contra Atlético Mineiro. O Flamengo irá fazer 8 jogos no mês de julho. 6 jogos em casa e 5 jogos em casa e 3 jogos fora. Desses 5 jogos em casa, definiremos o nosso futuro na Libertadores e na Copa do Brasil. Eu acredito. E vocês, nação, acreditam? Também acreditam? Deixem aí nos comentários. Para a gente finalizar, um obrigado a todos os inscritos e não inscritos. Mas aqueles que não são inscritos, se inscreve aí no canal, ajuda demais no crescimento do mesmo. Compartilhem, comentem, deixem um like de vocês. Um beijo no coração de todos vocês, nação. Saudações rubro-negras.